Meus irmãos, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus. Que a paz do Mestre nos envolva a todos. Abençoe o nosso irmão Paulo Bobriati, que vai trazer o estudo dessa noite para nós. Hoje é um dia especial. Ele vai falar sobre os 120 anos da nossa casa. Sejam todos bem-vindos aos espíritos desencarnados que vêm conosco, todos que são permitidos e trazidos aqui para esclarecimento e aprendizado e tratamento. Esse hospital maravilhoso que tem aqui, que cuida de tantas pessoas que precisam dessa ajuda, desse socorro. Para você que está em casa, que Jesus te abençoe, abençoe seu lar, abençoe a sua família, a sua saúde, a tua paz. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui não importa a sua religião, o que importa é o seu coração, seu amor, sua fé. Querido Mestre de amor e bondade, que a tua luz possa continuar brilhando nos nossos caminhos, possamos estar junto de ti, não só nos bons momentos, não só nos momentos difíceis, mas o tempo todo vibrando, agradecendo, ajudando ao próximo, socorrendo aqueles que mais precisam, pois só o Senhor sabe, porque cada um está passando por aquela necessidade, cada um está caminhando naquela dificuldade. Como o Senhor mesmo diz, que os mais fortes socorram, estendam as mãos aos mais fracos. Que o Senhor possa continuar abençoando o planeta Terra. Que a Ars de Oliveira e toda a equipe espiritual nos permita iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Vou pegar lá. Esse aqui foi por dentro. Companheiros, boa noite, que Jesus nos abençoe. Hoje é uma data muito especial para nós que amamos essa casa, que, no meu caso, que conheceu a doutrina espírita através dela, através do mês espírita, há longos anos atrás, há mais de 40 anos atrás. A gente fica muito feliz em falar sobre esse assunto, né, sobre os 120 anos da casa, que são completados exatamente hoje. E o Danilo me deu esse desafio, né? Na verdade, ele me pediu que fizesse, que repetisse, na verdade. Ele falou, se você quiser adaptar alguma coisa, mas ele queria que eu falasse a mesma coisa que eu falei 4 anos atrás, no aniversário de 116 anos, fazendo uma espécie de histórico, né, da casa, e ele me deu essa incumbência. Então, a gente está aqui hoje para falar, mas a gente quer falar não só da fundação da casa, da história da casa, mas da vida da casa. Então, nós começamos apresentando para vocês essa fachada que eu queria ter vindo hoje aqui para poder tirar uma foto de como a casa está se apresentando para nós hoje, né? Mas aí eu já tinha essa foto e não foi possível, eu ia ter que sair hoje para uma consulta médica, um exame periódico, e acabei no tempo de sair, que eles desmarcaram, acabei não saindo de casa, não vim, não tirei a foto, mas eu tenho essa daqui que não está muito diferente, né? Praticamente igual. Então aqui a gente tem a data 3 de junho de 1906 e 3 de junho de 2026, exatamente hoje, 120 anos, né? O Centro Espírita Amor ao Próximo foi fundado nessa data e com uma pequena curiosidade, né? Que é exatamente o mesmo dia de fundação
do ginásio, na época era Ginásio Leopoldinense, hoje a nossa escola estadual Professor Botelho Reis. Todo mundo conhece como ginásio, aquele prédio imponente que nós temos como ponto turístico da nossa cidade. E ele foi fundado na mesma data, a curiosidade, por quase que o mesmo grupo de pessoas. Então, a maioria dos que estavam lá, inclusive quem fez a primeira palestra aqui, né? Nós temos aqui um dos fundadores, que é considerado o fundador mesmo do centro, é o Major Antônio Zeferino da Silva, que é de Sabará, que nasceu em 1861 e veio a desencarnar em 1934 em Belo Horizonte. Então, em 1906, o Major Zeferino, com um grupo de pessoas, fundou esta casa. E a gente fica pensando, né? Será que naquela época Major Zeferino tinha noção do que ele estava fazendo para pessoas durante mais de um século, né? A gente teve aí, né, 120 anos, já tem mais, já passou de um século. E será que ele tinha noção, né, do bem que ele estava fazendo para a posteridade? E juntamente com ele, a gente tem aí o Dr. Henrique Barbosa Cruz, de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro, que nasceu em Nova Friburgo em 1866 e veio a desencarnar em Leopoldina em 1930. No caso do Major Zeferino, ele era uma figura de destaque aqui em Leopoldina, na época, e ele atuava como um distinto fiscal de selos do governo, que é uma função que havia antigamente de arrecadar impostos e fiscalizar a parte dos tributos naquela época. No caso do Dr. Henrique Barbosa Cruz, ele foi um importante engenheiro civil e um educador fluminense. Ele teve um papel pioneiro no desenvolvimento do ensino no início do século XX, especialmente na região da Zona da Mata de Minas Gerais. Então, como está dizendo ali, ele nasceu em Nova Friburgo e foi nomeado o primeiro diretor técnico do ginásio leopoldinense. Então, o nosso ginásio, hoje em dia, o primeiro diretor que teve, isso foi de 1906, dia 3 de junho, foi o dia da fundação, de 1906, até o dia 6 de agosto de 1908. Então, ele ficou 2 anos, né, como primeiro diretor técnico. E mesmo após ele deixar o cargo de diretor técnico, ele continuou dedicando a sua vida como professor, lá na mesma instituição. E ele morava na rua Cotegipe, em frente onde hoje é o Mar Center Shopping, que tem um prédio azul. Até recentemente eu estava trabalhando lá, até o início do ano passado, depois que a escola mudou de local. Mas ele morava naquele sobrado que em frente, só atravessar assim, uma Center Shopping naquela faixa de pedestre, a gente dá de cara com esse prédio onde ele morou, né? E a contribuição dele para Leopoldina, o reconhecimento dele foi tão grande que ele ganhou o nome, né, de um logradouro público. Na verdade, aquela escadaria que tem ali no centro de Leopoldina, que conecta a Cotegipe com aquela rua de cima lá do hospital, né, de baixo do hospital, que é a Marco Aurélio Monteiro de Barros, aquela escadaria recebeu o nome do doutor Henrique Barbosa Cruz. E aqui a gente tem uma foto eu não sei exatamente o ano que é essa foto, mas uma foto bem antigamente. A gente vê que a rua ainda não era calçada, né? A gente não tinha ainda essa extensãozinha ali da biblioteca, da secretaria aqui do lado, aquela entrada ali, e ali era a entrada do albergue noturno. Muitas pessoas aqui talvez não tenham nem conhecido a época do albergue noturno, mas o albergue, ele durante muitos anos, pelo menos desde quando eu comecei a frequentar essa casa, ele funcionava lá em cima, onde hoje funciona a parte social, onde as pessoas onde são servidas as refeições para as pessoas assistidas aqui da casa. Então, o albergue, a entrada do albergue era aqui. A gente vê, inclusive, a escrita. Quem consegue ler ali, porque está pequenininho, né? Albergue nocturno, porque ainda tinha aquele C ali na escrita antiga. Que é a foto da fachada da casa em épocas, né, de outrora. E aí a gente fica pensando, quando o Major Zeferino, como eu estava falando agora há pouco, fundou esta casa juntamente com a equipe que o assessorou em 1906, talvez ele não pudesse imaginar que 120 anos depois,
homens e mulheres continuariam se reunindo aqui em busca do mesmo ideal: estudar, viver e praticar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, ao longo de 12 décadas, essa instituição atravessou mudanças sociais, mudanças políticas e mudanças culturais, mas permaneceu fiel à sua essência, que é o nome que dá a essa casa, amor ao próximo. A isso houve uma fidelidade, e até hoje nós temos um movimento, né, da casa, sustentando a casa, que é essa questão da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo. E a gente tem alguns trabalhadores que vão ilustrar a nossa noite de hoje. Claro que não dá para a gente falar de todos, porque foram muitos. Vocês imaginam, em 120 anos, a quantidade de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento dessa casa. Mas alguns, só para a gente conhecer, principalmente para aqueles que não conhecem os tempos antigos desta casa, né? E a gente valorizar o trabalho. Porque se para nós, muitas vezes, é difícil sair de casa para escutar uma palestra, porque aparece uma visita, porque é alguém que passa mal, é porque a gente tem que vencer a preguiça, porque a gente tem que vencer uma série de compromissos. Quantas vezes é muito difícil sair para esses minutinhos que a gente vem aqui, e a gente vem geralmente para poder receber ensino, receber bênçãos, receber o passe. E já é difícil. Imagina para aqueles que vêm trabalhar, porque os espíritos inferiores, que não querem ver o nosso progresso, atuam o tempo todo. Atuam para nós todos que viemos aqui para poder assistir, para poder buscar um pouco de paz, um pouco de conforto espiritual, mas atuam principalmente junto àqueles, tentando atrapalhar aqueles que vêm para trabalhar, aqueles que vêm para ajudar, para construir. Então, se para nós é difícil, às vezes, vir aqui ouvir, imagina quão difícil foi para essas pessoas erguerem essa casa, erguerem o trabalho que eles fizeram durante esse tempo todo, né? Então, a gente tem aqui a figura, primeiro, que aparece aqui, além daqueles fundadores que eu já citei, né? O senhor Átila Lacerda da Cruz Machado, que foi pai da nossa companheira Helenice Bela, que todos conheceram, que, né, partiu para a pátria espiritual recentemente, agora no final de 2025. O senhor Átila nasceu em 1911, em Barbacena, e é filho do doutor Átila Brandão da Cruz Machado, que foi dentista, e da senhora Clarieta Lacerda da Cruz Machado, que foi professora. Ele chegou a Leopoldina no dia 31 do mês de maio de 1931. Portanto, 25 anos depois da casa, né? Faltava um mês para inteirar esses 5 anos. E ele veio com a responsabilidade de montar a estação radiotelégrafa do estado de Minas Gerais, onde trabalhou até se aposentar. Foi membro fundador do Rotary e da maçonaria, juntamente com seu irmão Carlos Mário Lacerda da Cruz Machado. Então, seu Átila, que é avô do Átila que está aqui hoje, né, que leva o nome do avô, ele foi um dos responsáveis por fundar esse albergue noturno, que é chamado de Albergue Major Zeferino, né, em homenagem a um dos fundadores da casa, e ele também contribuiu para a fundação da Escolinha Bezerra de Menezes, que é a escolinha de evangelização de crianças que nós temos aqui, e a Mocidade Dias da Cruz, que é o movimento dos jovens da casa. Ele casou-se com a dona Erondina da Cruz Machado, com quem eu tive o privilégio de ter 1 ano de aula, inclusive. Ela era professora do ginásio, dava aula para a gente de educação, área econômica secundária, se não me engano. E teve 5 filhos, a dona Helenice, Lincoln, Maria, Rafael e a Miriam, que é conhecida aqui na cidade também, professora, né? Aposentou-se no ginásio e tal. Ele foi vereador e durante 49 anos ele se dedicou à causa do espiritismo com Jesus. Em 1977 foi outorgado a ele o título de cidadão leopoldinense. Ele era um autodidata, um estudioso, ele estudava francês, latim e alemão, escreveu muitos poemas. Eu me lembro quando eu convivia com a Elizabeth Montenari, ela me mostrou vários poemas dele. Ele, inclusive, teve um que ela musicou. Esse, infelizmente, a gente não cantou muito e a gente acabou perdendo. Eu acho que se eu encontrar esse poema, eu lembro de alguma parte da melodia ainda, que a Beth compôs, baseada numa letra dele, de um poema dele. Então ele
publicou trabalhos muito bonitos, maravilhosos, de cunho rotário, né, do Rotary, político, poético e religioso em Leopoldina e Belo Horizonte também. E veio a desencarnar em 1980. Depois nós temos um outro trabalhador que foi contemporâneo com o senhor Átila, que foi o senhor Odemar Montenari. O senhor Odemar Montenari, que foi pai do Luiz Carlos Montenari da rádio, que muita gente conheceu. Ele é pai também da Elizabeth Montenari, que foi trabalhadora desta casa, é pai da Lívia, que é outra grande trabalhadora do movimento espírita em Belo Horizonte, há muitos anos. Ela e o marido que desencarnou recentemente, Alfredo, eles já me hospedaram, inclusive na casa deles, na minha época de mocidade, quando a Elizabeth me levava para fazer cursos em BH, com o Raul Teixeira, inclusive, que vai falar para a gente sábado agora. E tem também o Neio, né? Então, foram a Elizabeth Montenari, a Lívia, o Luiz Carlos Montenari e o Neio, que ainda está, ele e a Lívia ainda estão entre nós encarnados, né? O senhor Odemar Montenari foi barbeiro e foi comerciante. Ele era muito amigo do Chico Xavier. Toda vez que o Chico Xavier vinha em Leopoldina, ficava na barbearia dele, que funcionava ali onde mais ou menos onde hoje é a Bela Bruna, na Presidente Carlos Luz. O senhor Odemar foi um destacado militante espírita, foi filantropo e um dos trabalhadores mais dedicados da história do movimento espírita em Leopoldina. A sua atuação está diretamente vinculada à nossa casa e à expansão da assistência social na região. Então ele se preocupou mais com essa questão dos assistidos. Ele, tanto que a sopa que foi fundada na época, a Sopa da Fraternidade, recebeu o nome dele, Sopa da Fraternidade Odemar Montenari. Ele atuou por décadas como um dos principais sustentáculos das atividades doutrinárias e práticas do Centro Espírita aqui Amor ao Próximo. E ele foi o idealizador e o criador, juntamente com o senhor Aloísio Soares Fajardo. Esse senhor Aloísio era um senhor muito bonzinho, que ajudava muito a nossa mocidade. Eu fui diretor dessa mocidade aqui durante mais de 13 anos, né? Sendo que 11 deles foram consecutivos. Ele, de vez em quando, chegava com um cheque para a gente, assim, dando uma contribuição para a gente comprar alguma coisa para a mocidade, o senhor Aloísio Soares Fajardo. E eu nunca vou me esquecer dessa contribuição dele. Então, juntamente com o senhor Aloísio Soares Fajardo, o senhor Odemar idealizou e criou a Sopa da Fraternidade, que funcionava, vocês vão ver depois em algumas fotos, aqui do lado. A gente entrava nesse corredor aqui, e ali atrás, onde hoje nós temos as reuniões, nas salas de reuniões, ali funcionavam... Tinha umas mesas, assim, ainda era tudo meio murinho só, o resto era de madeira e tal, ainda era mais rústico. E ali funcionava a sopa, porque na época era sopa, né? Depois acabou virando mais tarde comida sólida, como é até hoje. Então ele criou nessa época a Sopa da Fraternidade, que era uma iniciativa de assistência que passou a fornecer alimentação diária a pessoas carentes e famílias em situação de vulnerabilidade social no município, né? Além da dedicação dele ao Centro Espírita de Amor ao Próximo, ele foi o principal fundador do Centro Espírita Tintino Pires. Então, quem conhece lá no bairro São Cristóvão, o Centro Espírita Tintino Pires, que nasceu dessa casa aqui, a partir dela, do movimento aqui, isso em 1900, aqui está dizendo 1977, mas foi 76, porque eles estão comemorando esse ano 50 anos, né? Está tendo muitas coisas, inclusive, lá no Tintino, por conta disso, né? Ele foi casado com a senhora Laide Carvalho Montenari e pai da Elizabeth, como eu falei, Montenari, que nasceu em 45, né? Que foi também uma grande trabalhadora desta casa, além dos outros que eu já falei. E no dizer de Mário Freitas, nesse livro Leopoldina do Meu Tempo, ele diz, eu estava revendo a página em que ele fala isso aqui, ele diz lá que Odemar Montenari não fez outra coisa senão amar os seus semelhantes. O seu coração sempre esteve voltado para os deserdados da fortuna. Esse livro é um livro assim, de coletânea de artigos que foram publicados nos jornais de Leopoldina, por esse Mário de Freitas, né? E ele vai contando situações ocorridas em Leopoldina. Ele fala das coisas lá da barbearia do senhor Odemar Montenari. E tem casos muito engraçados acontecidos com o senhor Odemar e o Chico Xavier, que frequentava aqui em Leopoldina. Um engraçado, para vocês terem ideia que aconteceu, que a Elizabeth nos contava, é que o senhor Odemar um dia fazendo barba lá de uma pessoa, cortando cabelo, fazendo a barba de um cliente, e o Chico sentado lendo o jornal.
Chico Xavier do lado, porque ele estava esperando o Sodemar terminar para poder sair com ele, para vir aqui para casa, como ele vinha aqui no Amor ao Próximo. E aí o Sodemar ficou pensando, será que o Chico não faz nada assim? Pensando em alguma coisa relacionada, por exemplo, ao sexo, né? Será que o Chico não usa, né, as coisas dele assim? Todo mundo tem um pouquinho de energia sexual, né? Será possível que o Chico é tão santo assim? E ficou pensando só. O Chico parou de ler o jornal, olhou e falou assim, Odemar, só para fazer xixi. Respondeu para ele. Então ele leu o pensamento do Sodemar e ainda respondeu para ele assim, né? Então são casos engraçados que ilustram a vida do Sodemar, a vida do Chico Xavier. Outro grande trabalhador que nós tivemos, as pessoas às vezes não sabem disso, porque a gente associa o senhor José de Oliveira Pires, que era conhecido popularmente como Tintino Pires, né? Que nasceu em 1881, por volta de 1881, a gente não tem a data precisa, e desencarnou no ano de 1955. O senhor Tintino Pires foi um trabalhador do Amor ao Próximo, inclusive ele foi daqueles trabalhadores braçais, aquele que ia mesmo para trabalhar ali no braço, na construção, e também angariar fundos para poder ajudar na casa. A gente tem essa informação. E a contribuição dele foi tão grande aqui na casa, que lá, quando o Sodemar idealizou a fundação do Centro Espírita Tintino Pires, né, resolveu dar o nome do centro de Tintino Pires, por conta do trabalho. Aí ele já tinha desencarnado, obviamente, né, porque ele desencarnou em 1955, o centro lá foi em 1976, né? Então ele resolveu dar o nome ao nome do centro de Tintino Pires por conta do trabalho que ele havia feito aqui. Ele foi então um incansável trabalhador e fazia de tudo para arrecadar, né, fundos para erguer essa obra de caridade daqui da nossa casa. Por isso a homenagem justa, né? Outro grande contribuidor que a gente teve para esta casa, ele não era exatamente um frequentador aqui, mas era de Leopoldina, Dr. Erimar Carneiro. Ele é filho do senhor Juvenal Carneiro, que dá nome a essa rua aqui. Essa rua em frente aqui chama Rua Juvenal Carneiro. Foi o pai do Dr. Erimar Carneiro. Eu me lembro, ele desencarnou em 1983. Eu já frequentava aqui, eu fazia parte da diretoria, e eu escutei muitas histórias sobre ele, da ajuda que ele dava. Ele fazia cheques, ele mandava dinheiro sempre que a casa precisava. Ele foi assim um anjo para essa casa, e não só para essa casa, mas para a creche Anita Borella. Foi assim praticamente o responsável por reerguer aquela obra lá. Foi praticamente o responsável por todo um fundo que fez com que houvesse a fundação do Centro Espírita Tintino Pires, entre outras casas espíritas que ele ajudou aqui em Leopoldina. E ele falava, isso escutava tudo na reunião mediúnica, né? Ele falava, se vocês precisarem de alguma coisa, me falem, porque eu não sei explicar. Dinheiro parece que chove para mim. Ele falava sempre isso. E a gente sabe explicar por que dinheiro chovia para ele, né? Porque era bem empregado, porque ia para obras de caridade, então Deus mandava. E ele foi assim uma pessoa, ele não era uma pessoa qualquer. Olha só, ele nasceu em 1905, né? Foi um eminente advogado, jurista, professor e especialista em direito tributário e contabilidade do Brasil. Natural de Leopoldina, ele teve uma trajetória de grande relevância intelectual, jurídica e acadêmica, tanto no cenário mineiro quanto no cenário nacional. Destacou-se como uma das maiores autoridades do país em direito tributário e contabilidade pública e bancária. Atuou como advogado de grande prestígio perante os tribunais superiores. Era filho de Juvenal Carneiro, né? Importante contador, professor e guarda-livros da Casa de Caridade Leopoldinense. Juntos, pai e filho escreveram obras técnicas fundamentais, como os livros Do Lombo de Burro ao Computador e Contabilidade Bancária. Olha que coisa interessante. Na juventude, ele foi uma peça-chave na difusão da literatura em Leopoldina. Ele foi um dos acadêmicos fundadores do Grêmio Lítero Artístico Augusto dos Anjos, criado em 1922, o mesmo ano da Semana de Arte Moderna no Brasil, né? Sob a influência do professor Júlio Ferreira Caboclo. O grupo de jovens intelectuais foi responsável pela primeira manifestação pública de reconhecimento e culto à obra do poeta paraibano
Augusto dos Anjos, falecido em Leopoldina. Olha que coisa interessante. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa muito culta e famoso, né? Entre outros tantos trabalhadores, que a gente não teria como citar todos aqui, a gente coloca também a nossa companheira, Dona Helenice da Cruz Machado Bela, que nasceu em 1937, aqui em Leopoldina, e veio desencarnar recentemente agora em novembro de 2025, né? Conhecida carinhosamente como Dona Helenice Bela, ela foi uma das figuras culturais mais importantes da história de Leopoldina, destacando-se como musicista, professora de piano e a primeira diretora e fundadora do Conservatório Estadual de Música Lia Salgado, o nosso conservatório estadual aqui. Ela era filha de Erondina Domingues da Cruz, que eu falei, né, que foi nossa professora, e Átila Lacerda da Cruz Machado, que a gente já citou aqui. Estudou piano com renomados mestres locais, incluindo o maestro Manuel Monteiro, da orquestra da Leopoldina Orquestra, e Dona Lila C. Gonçalves, em Cataguás. Ela se diplomou em piano no Conservatório Brasileiro de Música em 1955 e foi nomeada diretora do Conservatório Lia Salgado logo após sua fundação, exercendo o cargo de 1956 a 1983. Então ela ficou trabalhando lá muito tempo, né, como diretora, atuando como diretora, e aqui na nossa casa, Dona Helenice ocupou a presidência durante muitos anos, esses anos que eu falei que eu estava na mocidade, né, que foram 11 anos consecutivos, depois mais alguns anos, ela é que era a presidente da casa. E toda vez que eu falava, eu preciso sair, porque precisa alguém entrar, um sangue novo, né, fica enjoado a mesma pessoa, os jovens enjoam. Não temos alguém por enquanto, você fica aí. Eu obedeci o que ela mandava. E ela, além de presidente da casa, ela permaneceu na diretoria durante muitos anos, ainda que não como presidente, mas principalmente, né, como nos últimos anos, como diretora do departamento de mediunidade, de assuntos mediúnicos. Outra grande trabalhadora, que a gente não pode esquecer as mulheres, né, que nós tivemos, contemporânea também da Dona Helenice, foi Elizabeth Oliveira Montenari, conhecida como Beth Montenari, Elizabeth Montenari, nascida em 1945 e desencarnou em 2000. A Elizabeth foi filha do Sr. Demar Montenari, ela era conhecida no movimento espírita principalmente por lidar com os jovens, por arrebanhar os jovens, conscientizar os jovens e os seus pais da necessidade da evangelização da juventude na casa espírita. E ela foi uma poetisa. Elizabeth tinha assim muitos poemas, ela é autora de muitas músicas que nós cantamos aqui, inclusive esse hino do Amor ao Próximo, que é uma homenagem à casa, né, que a gente cantou agora há pouco. Outra música que eu cantei ali, Lágrimas, é de autoria dela, a letra não, mas a melodia sim. Teve uma outra também, que o Átila até me ajudou a cantar no início aqui, Nos Braços da Esperança, também é a melodia de autoria dela. Então, ela era uma pessoa voltada para a cultura, voltada para a arte, uma pessoa muito sensível. Quem conviveu com ela teve o prazer assim, de ter, como diz na gíria, altos papos, né? E ela era do tipo que olhava para a gente e falava assim, você é assim, 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 assado. Nunca tinha te visto na vida, você só ia concordando. A primeira vez que eu a vi pessoalmente, eu estava entrando no Centro Espírita Tintino Pires, pela primeira vez, eu já frequentava algumas semanas, algum mês, sei lá aqui, e ela me viu entrando e falou assim, você aí, tio, você gosta da França? Eu olhei assustado, nunca tinha entrado naquele lugar, não conhecia aquela senhora, né? Aí eu falei, gosto, por quê? Eu estou sentindo que eu te conheço de algum lugar, ela falou. Foi assim que eu conheci a Elizabeth Montenari. Depois a gente ficou muito amigo, eu levava ela para várias cidades para fazer palestras, ela ia almoçar lá em casa, e a gente foi ficando assim, igual ela me chamava de filho, né, como se nós fôssemos filho e mãe. Assim como tantos outros aqui tiveram essa relação com ela, como a nossa querida Zezé, né, que ocupa inclusive na ala, na Academia Leopoldinense de Letras e Artes, a cadeira que ela deu o nome, cuja patrona, no caso, é Elizabeth Montenari. E ela tinha um sonho de publicar um livro com os seus poemas, mas desencarnou sem que isso acontecesse. Mas deixou com a Zezé Salles, companheira trabalhadora do movimento espírita, que todos conhecem, muitos conhecem, deixou com a Zezé a incumbência. Ó, Zezé, eu vou desencarnar, mas você, pelo amor de Deus, você publica meu livro. A Zezé fez a coletânea dos livros dela e lançou esse livro
cujo título ela mesma escolheu, Ceifa, e a capa também ela mesma escolheu, que é um campo com sol cheio de um trigal fala, né? Um campo cheio de trigo. Então aqui tem poemas belíssimos, ela ganhou vários prêmios em Leopoldina em concurso de poesias, né? Mas ela lutou muito porque ela era paraplégica, né? E ela andava com muletas ou em cadeira de rodas. Durante a infância ela fez muitas cirurgias, vivia no hospital em Belo Horizonte, e o pessoal ficava falando com ela: para que você quer fazer essas cirurgias todas? Porque o máximo que você vai conseguir é um pouquinho de equilíbrio, né? Não vai ser que nem os outros, não vai andar que nem todo mundo. Ela falou assim: não, eu quero rezar de pé, quero conversar com Jesus de pé. Ela falava assim, quando ela era pequena ainda, hein? Essa é a Elizabeth Montenari. E nós temos então aqui um desenho que foi feito da nossa casa, o desenho da fachada, né? E a gente relembra aqui qual que é a missão dessa instituição. Desde a sua origem, a missão do amor ao próximo está no estatuto da casa, inclusive, estudo sistemático da obra de Allan Kardec, assistência social, a evangelização de crianças e jovens, a promoção da caridade sem distinções, reuniões públicas de esclarecimento doutrinário, atividades mediúnicas voltadas à educação moral do espírito. Um fato interessante que nós temos aqui é a passagem de Chico Xavier por esta casa durante muitos anos, principalmente na década de 40 e na década de 50. Nós temos, por exemplo, nessa foto aqui, alguns companheiros espíritas da época, Exaltino Silveira, Washington Andrias era alguém que conhecia muito a doutrina espírita, era um estudioso, era uma pessoa muito culta, e todos aqueles que são mais antigos aqui da casa, anteriores a mim, eu não cheguei a pegar a época dele, eu cheguei a estudar com a filha dele, foi minha colega de aula, a Flávia Andrias, acho que é filha. O Sr. Washington era aquele que conhecia mais, que ensinava mais. Todo mundo tem altas lembranças, boas lembranças, quem é da velha guarda, né? Das aulas que ele dava aqui. Oi? Então, o Sr. Washington é o segundo, está na ordem. Exaltino, esse aqui, Sr. Washington Andrias, o Chico Xavier, o terceiro ali, Alcino Guanabara de Araújo Freitas, Sodemar Montenari, bem diferente daquele quadro que a gente tem lá, que ele já está mais velho, né? Parecendo um galã de cinema, aquele quadro que tem lá no Tintino Pires, por exemplo, e o Dr. Rômulo Joviano. Aqui nós temos outra foto mostrando o Chico em Leopoldina, porque ele trabalhava no Ministério da Agricultura, né? E ele vinha a Leopoldina principalmente por causa da nossa exposição, que a exposição era... não é que nem hoje, que as pessoas não ligam muito, né? Fica pensando só nos shows, mas a exposição agropecuária, ela era famosíssima na região. Tem até uns vídeos antigos que recuperaram recentemente aí, que eu estava assistindo, mostrando como que eram. Vinham autoridades mesmo de Brasília para cá e tal. E aí o Chico vinha a trabalho. Ele vinha por causa do ministério em que ele trabalhava. E ele aproveitava a noite, que ele estava de folga, ele vinha como espírita convicto, né? Quando sempre foi atuante, ele vinha aqui para o Amor ao Próximo e psicografava muita coisa aqui. Ele psicografou vários poemas, inclusive do Augusto dos Anjos, que a gente vai mostrar aqui rapidamente. Então aqui nós temos Alcino Guanabara, que estava na outra foto, Jesuína Guidoval, Urias Siqueira, Mir Freitas Bandeira de Melo, Violeta Mendonça Siqueira, esposa de Urias, e Chico Xavier. Nessa outra foto nós temos o Sr. Washington Andrias, né? Agora aqui está dando para ver melhor, né? O Chico Xavier no meio e o Sr. Átila Lacerda da Cruz Machado, que a gente citou aqui também, que foi trabalhador, a grande trabalhadora aqui da casa. Depois nós temos aqui Chico Xavier e Dr. Lenine Brum Junqueira Passos, que foi um dos fundadores, né, da Mocidade Espírita Dias da Cruz, juntamente com o Sr. Átila e provavelmente as pessoas da época que a dona Helene sempre falava desse Sr. Lenine com a gente, ele foi um dos fundadores. Nós temos também, em 1940, no dia 18 de junho, olha quanto tempo tem isso, hein? Que agora, dia 18, está comemorando. Um soneto, Gratidão a Leopoldina, de Augusto dos Anjos, que foi psicografado pelo médico Francisco Cândido Xavier, né, o Chico Xavier, aqui nesta casa. Então, esse soneto, para quem não sabe exatamente o que é um soneto é um poema muito difícil de fazer. Ele tem que ter 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Mas não é só isso, não é só você fazer
2 quadrinhas e 2/3. Ele tem que ter também metrificação, todos os versos têm que ter a mesma quantidade de sílabas, que é difícil. Por exemplo, sem o vulcão de dor de Iorre das lavas, sem o vulcão de dor de Iorre das lavas, a gente não é exatamente igual sílaba gramatical, tem umas coisinhas que a gente tem que fazer que a gente chama de expansão. Dá 10, né? Beija Augusto este solo generoso, 10. Que te guardou no seio carinhoso, 10. E assim, qualquer um que vocês fizerem, vai dar 10. Que é a métrica do poema. Os versos são versos decassílabos, que era uma característica do Augusto dos Anjos em vida, quando estava encarnado. Quer dizer, o Chico Xavier, que não tinha nem 4º ano primário, né? Direito, como é que ele psicografou na hora ali, fazer um soneto? É difícil fazer levando dias. Imagina fazer ali de supetão, o que era já o Augusto dos Anjos psicografando por ele. E não só a métrica, mas a divisão dos 2/4 e 2/3, tem que ter também rimas. E não pode ser qualquer esquema de rimas. Tem aí é coisa mais técnica e não vale a pena eu falar aqui. Mas aqui a gente vê que obedece direitinho todas as características de um soneto, de um bom soneto. Isso foi psicografado aqui na nossa casa pelo Chico Xavier. E aqui também tem um outro fato muito interessante. No dia 17 de julho de 1947, Chico Xavier psicografou um poema do Augusto dos Anjos, também todo metrificado, todos os versos com 10 sílabas. Daqui a pouco eu mostro ele aqui, só para fazer um teste se foi 10 ou 12, mas acho que foi 10, que é a característica dele. E esse poema ele tem 15 quadras, 15 estrofes de 4 versos, né? E o mais interessante, gente, aqui está o poema. 1, 2, 3, 4 estrofes, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou separar só essas 3 últimas para ler para vocês, porque elas fazem parte de uma história muito interessante que muita gente não sabe. Augusto dos Anjos veio para ser diretor do Ribeiro Junqueira aqui em Leopoldina, e assim que ele chegou a Leopoldina, passou 1 mês ou 2, ele contraiu uma pneumonia dupla e ele veio a falecer alguns meses depois. Mas nesses meses que ele morou aqui em Leopoldina, lá onde hoje é o Espaço dos Anjos, né, que hoje é um museu, ali na Cotegipe, Augusto dos Anjos escrevia para a Gazeta de Leopoldina, que existia na época, e ele, depois que morreu, foi enterrado aqui em Leopoldina. Só que ele foi enterrado numa cova rasa, não fizeram nada, não tinha um túmulo decente, um bonito, né? Já que ele era uma figura tão ilustre, deviam ter feito algo mais relevante para ele. Mas não, na época o governo de Minas, o governo de Leopoldina, né, prefeitura, sei lá quem, não cuidou disso. O governo da Paraíba, onde Augusto dos Anjos... vou ter que voltar muito. Onde Augusto dos Anjos nasceu, no Engenho de Pau d'Arco, na Paraíba, né? Resolveu vir a Leopoldina porque estava pensando em tirar os restos mortais dele daqui, para poder levar para lá, já que ele era de lá. E lá eles iam fazer um monumento bonito, né? Virar um ponto turístico, porque ele é estudado até fora do país. O Brasil inteiro estuda nos livros de literatura a poesia de Augusto dos Anjos, que é singular, que é muito diferente, né? As aulas de literatura, aluno, a gente não deixa sair sem ouvir falar de Augusto dos Anjos, ainda mais aqui em Leopoldina, né? Já que ele está enterrado aqui. E aí o governo da Paraíba quis tirar os ossos dele, os restos mortais dele. Nessa época, o Chico Xavier psicografou um poema dele, de 15 quadras, contando como foi a morte dele, como foi o velório, como foi o enterro, né, o cortejo ali. E aí, no finalzinho, ele diz isso. Isso tudo rimando, lá, destroços rimando com ossos, furna rimando com urna, tudo em, que ninguém perturbe os meus destroços, 10, nem arranque meu corpo a última, desculpa, eu pulei aqui, nem arranque meu corpo a última furna, né? Tem coisa que a gente tem que juntar. Ou seja, ele escreveu tudo metrificado, e o que ele fala nesse finalzinho, depois de contar toda a trajetória dele, do enterro dele, do velório dele? Que ninguém perturbe os meus destroços. Ninguém vai lá perturbar o meu corpo que já está enterrado aqui não, né? Nem arranque meu corpo à última furna. É Leopoldina, generosa urna, que acolhedora me resguarda os ossos. Beije minha alma alegre o pó da rua deste painel bucólico e risonho. Isso na época que ele desencarnou, né? Onde aprendi no derradeiro sonho que o mistério da vida continua. Bendita seja a terra augusta e forte,
onde através das vascas da agonia encontrei em mim mesmo, em novo dia, pelas revelações de luz da morte. Então ele pede para não tirar os restos daqui de Leopoldina. E o governo da Paraíba aceitou isso, reconhecendo a idoneidade de um médium do porte de Chico Xavier, eles não mexeram. E aí, desculpa a expressão, tomaram vergonha na cara, né? E fizeram lá um túmulo decente, com mármore, né, italiano, com a imagem de Nossa Senhora da Glória. E hoje em dia nós temos um túmulo bonito lá, né? No cemitério, que guarda os restos mortais de Augusto dos Anjos. E muita gente vem de fora, os fãs dele, né, os estudiosos dele, vêm aqui para poder conhecer, tirar foto desse túmulo. Bom, aí agora a gente tem algumas fotos que mostram para vocês como que a nossa casa era no passado muito famosa, né? Prestigiada, principalmente pelas pessoas que eram carentes e que necessitavam de uma cesta básica, que necessitavam da caridade, que sempre foi a tônica, como nós dissemos aqui, da nossa casa. Então, ao longo das décadas, olha, a instituição desenvolveu forte atuação assistencial. Há registro de campanhas beneficentes, especialmente campanhas de Natal, que mobilizavam grande parte da população de Leopoldina. Fotografias históricas, como essas que vocês estão vendo, mostram extensas filas de famílias. Olha lá, gente, saía daqui e virava ali aquele contorno ali do laboratório, que vai até lá em cima no hospital. Então, fotografias históricas mostram extensas filas de famílias atendidas pela casa nas décadas de 1950 a 1960. Isso demonstra que a trajetória do Centro Espírita Amor ao Próximo não se limitou ao estudo doutrinário, mas se consolidou na vivência prática do ensinamento de Jesus, que é servir ao próximo. Então a gente tem aqui uma série de fotos provando isso. O movimento era grande, né? E olha a campanha do quilo, como que arrecadava tantas coisas, tantas doações, né, para poder formar as cestas básicas para esse pessoal todo. E, no decorrer dos anos, a gente tem outros trabalhadores. Olha, a dona Helenice, por exemplo, seu Carneiro, que morava aqui atrás, cuidava do albergue, né? Do albergue, muita gente conheceu o seu Carneiro. A Wanda, do lado dele, filha dele. Deixa eu ver se eu conheço alguém mais aqui. Então, tem muitos trabalhadores. Olha, a quantidade de pessoas que ajudavam, né? Ou que era assistido, que vinha aqui para poder receber cesta básica, receber a sopa. Olha esse salão era menor do que ele é aqui hoje, e mesmo assim, mesmo nessa foto aqui, ele era menor, tá? Ele era dali para lá, não tinha essa parte de cá, que é uma sala que foi aproveitada depois, né? Aqui a gente tinha, isso aqui foi em 1986, nós participamos de um festival de música sobre a paz em Nilópolis, estado do Rio. Aí a Elizabeth Montenari compôs uma música, eu compus uma música, e a Zélia, que é essa daqui, compôs outra música também. Nós participamos de um festival de música sobre a paz. Tinha que ser de autoria própria, né? E nós subimos num palco lá, cantamos, era um grupinho de pessoas. Esse grupo de azul aí, a Cirlei, muita gente conhecida, fazia como se fosse assim, eu cantava no violão, elas iam fazendo a parte o coro, hein? Isso, mais ou menos isso, né? O refrão elas cantavam assim. Então, teve muita coisa boa que aconteceu nessa casa no decorrer de tantos anos, né? Sobianô, saudoso Sobianô, que sempre cantava com a gente. Eu acho que aquela ali é a Verinha também, não tenho certeza não, novinha. Então aqui, ó, quando tinha distribuição de calçados, né? Doações que as pessoas faziam para casa. Ali que é o lugar que eu falei com vocês aqui do lado, que funcionava a sopa, né? O pavilhão ali da sopa. Ali eu falei que a vocês que era de meio murim, e a parte, no início era madeira, depois colocou essa parte de grade de ferro. Então as pessoas ali, elas recebiam suas refeições ali mesmo. Aqui na escolinha lá atrás, onde eu tive a oportunidade de trabalhar também como evangelizador, na escolinha de crianças, né? Muitas pessoas aqui, na época da dona Geni. Aqui a Verinha, a Ana, que já faziam sempre as festas com o pessoal dos assistidos. Olha quanta gente. E aqui o salão também, olha essa foto como é mais antiga, né? Pela qualidade pela cor que a gente vê. Jovens da mocidade.
Lá atrás, aquelas figurinhas lá atrás das crianças, aquela aí já está modificada, mas o primeiro que fez lá, me lembro que eu coloquei um monte de figurinha para as crianças, assim, para ilustrar a evangelização. Dona Geni, saudosa Dona Geni, que foi diretora da Escolinha de Evangelização Bezerra de Menezes, ela colocava a gente para trabalhar ali, não tinha jeito de desanimar com ela não, porque ela animava a gente. Ela era a esposa do Sr. Zanoni, que é um trabalhador da casa que ainda está vivo até hoje. O Sr. Zanoni está fazendo 100 anos já, né? O Sr. Zanoni está durando bastante, está ali um batalhador da vida. As crianças aí da escolinha. Aqui a gente reunia sempre domingo de manhã, que era a escolinha, para poder cantar, apresentar os números das crianças. Sempre tinha as festinhas, bolo. Lá em cima, já no pavilhão onde funcionou o albergue, que depois virou a parte da assistência social, onde ainda é hoje, né, onde são servidas as quentinhas. Na época era a refeição. Tinha uma salinha lá no prédio da escolinha, não sei se ainda tem hoje em dia, onde funcionava a costura, né? O pessoal fazia as coisas lá para doação. Aqui o Sr. Ângelo, que cuidava ali do lado de coisas que as pessoas doavam, assim, de arrumar as coisas, remédios que estavam ainda dentro do prazo, não tinham vencido, né? Gente, eu estou me alongando, mas agora eu vou terminar, tá? Então aqui nós temos a fachada da casa mostrando para a gente como ela é hoje. E a gente só gostaria de fazer uma reflexão nesse final sobre a questão que eu falei com vocês, de não só falar da história da casa, mas da vida da casa. O mais valioso talvez não seja apenas recordar datas e nomes, mas percebermos o que esses 120 anos representam. Afinal, quantas gerações passaram por esta casa? Quantas pessoas chegaram aflitas e saíram consoladas? Quantas crianças foram evangelizadas? Quantos trabalhadores dedicaram horas de sua existência sem jamais terem seus nomes registrados em livros ou atas? Nós conhecemos o nome do fundador, mas a história da Casa Espírita Amor ao Próximo foi escrita também por centenas de trabalhadores anônimos. Pessoas que abriram portas, prepararam café, limparam salas, atenderam necessitados, aplicaram passes, evangelizaram crianças e fizeram preces silenciosas. São eles os tijolos invisíveis que sustentaram esta obra durante 120 anos. São vocês, somos nós. A casa nasceu em 1906 e continua ativa em 2026. Isso significa que ela atravessou a República Velha, 2 guerras mundiais, a gripe espanhola, mudanças políticas, transformações tecnológicas gigantescas e até uma epidemia recente. Apesar de tudo, as pessoas continuam chegando aqui em busca das mesmas coisas: esperança, consolo, esclarecimento e fraternidade. Pensemos não apenas na história do centro, mas sobre a vida que passou por este centro. Quando aparecer uma foto muito antiga da fachada, em vez de apenas dizer o ano, a gente poderia comentar algo assim: olha essa fotografia. Nenhuma das pessoas que estavam aqui naquele dia permanece fisicamente entre nós. Muitos trabalhadores já retornaram à pátria espiritual. Entretanto, a obra continua. A fotografia registra paredes e pessoas, mas o que realmente atravessou 120 anos foi um ideal. Isso desloca aquele foco da cronologia para a dimensão espiritual da história. Talvez não saibamos os nomes de todos que aparecem nessas imagens, mas Deus sabe. A história oficial registra fundadores e presidentes. A história espiritual registra também quem carregou sacolas de alimentos na campanha do quilo, quem preparou uma sopa lá no pavilhão da sopa, quem aplicou um passe aqui na sala de passes, quem fez uma prece silenciosa por alguém durante a reunião. Valorizemos também os trabalhadores anônimos. Mudaram as roupas, mudaram os móveis, mudaram as gerações, mudou a cidade, mas algo permaneceu igual: a necessidade humana de consolo, esperança e amor. O Centro Espírita Amor ao Próximo foi fundado em 1906. Isso significa que ele existia antes da Primeira Guerra Mundial,
antes da gripe espanhola, antes da chegada do rádio ao Brasil, antes da televisão, antes da ida do homem à lua, antes da internet, muito antes. E mesmo assim, geração após geração, as pessoas continuam entrando por essas portas buscando exatamente as mesmas respostas. De onde viemos? Por que sofremos? O que acontece após a morte? Como encontrar paz? Isso mostra algo belíssimo, a atualidade permanente da mensagem espírita. Certamente esse aniversário não está sendo comemorado só por nós aqui, mas por muitos outros espíritos hoje e durante a semana, porque a comemoração se estende até sábado com a palestra do nosso companheiro Raul Teixeira, que já esteve aqui muitas vezes também falando, ele que é de renome internacional, autor de livros excelentes, eu já fiz muitos cursos com ele, que a Elizabeth me levava para fazer, graças a Deus, quando eu era jovem, né? Então, resumindo o espírito dessa comemoração, celebrar 120 anos não é apenas olhar para trás com gratidão, é olhar para frente com responsabilidade, honrando aqueles que nos antecederam e preparando o caminho para aqueles que virão depois de nós. As instituições humanas atravessam os anos, as obras de amor atravessam os séculos. Talvez daqui a 100 anos, ninguém mais se recorde dos detalhes desta comemoração dos 120 anos. Mas cada gesto de acolhimento, cada palavra de consolo, cada passe, cada aula de evangelização, cada ato de fraternidade realizados nesta casa, continuarão produzindo efeitos nas vidas e nos corações. É isso que torna uma casa espírita verdadeiramente grande. Não o tempo de existência, mas o bem que ela semeia. E a frase que a gente deixa para o final: há vagas para colaboradores na nossa casa. Estamos precisando de pessoas de boa vontade para cooperar nas diversas atividades do Centro Espírita. Que tal exercitar essa característica linda que dá nome à nossa casa? Amor ao próximo. Todos estão convidados. Que a paz esteja com nós todos. Peraí. Eu vou embora com esse negócio. Agora sim, tá bom. Depois desses momentos de reconhecimento, né? Todos aqueles que passaram por aqui, por essa casa, em momentos de dificuldade, em momentos desafiadores, porque sabemos que a nossa história é repleta desses momentos em que o Espiritismo chegou a ser perseguido, mal visto, e nós podemos aqui nesses momentos olhar para a nossa história, demonstrar a nossa gratidão por todos aqueles que vieram antes de nós e construíram esse ambiente que nos acolhe hoje. Muitos desses continuam na nossa casa, no plano espiritual, trabalhando por nós, auxiliando nas atividades. Nós precisamos e devemos agradecer. Querido Mestre Jesus, com o coração transbordando de alegria, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, nessa reunião fraterna, nesse banquete espiritual, com essa chuva de luzes que certamente cai sobre cada um de nós. Nós agradecemos por todos aqueles que trilharam o caminho mais difícil, que não só ergueram as paredes, mas que iniciaram na nossa cidade esse movimento de amor ao próximo. Que cada um de nós possamos honrar, que possamos retribuir com generosidade, com boa vontade, todo esse esforço desses trabalhadores. Que saibamos dedicar a nossa vida ao estudo,
a aplicação e a caridade. Que o Senhor abençoe esta casa que nos acolhe, para que muitos e muitos anos venham com oportunidades de trabalho, de esclarecimento e de desenvolvimento dos nossos sentimentos. Que o Senhor abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos. Abençoe os propósitos daqueles que estão lutando dia a dia pela manutenção dos trabalhos que aqui ocorrem. Que mais mãos e mais corações generosos possam chegar para contribuir. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare e nos dispense em paz. E assim seja.